Filho, filho, espere. Ela se enganou. Eu não sou seu filho, nem sou mais seu marido. Gostaria de adiantar que não costumo tirar conclusões precipitadas. Abordo minhas decisões de forma ponderada e me considero uma pessoa paciente. Sempre me esforço para considerar todas as perspectivas, mas o que minha ex-mulher me atirou na cara, diante de toda a família, em um churrasco de verão, foi tão ultrajante que, instantaneamente, reconheci a dissolução do meu casamento. No momento em que aquelas palavras saíram de seus lábios, algo em mim mudou irrevogavelmente, e eu terminei. Se vocês gostam dessas histórias reais, apoiem o canal com uma inscrição. E agora, de volta à história. Permitam-me rebobinar e dar um pouco de contexto. Meu nome é Marcos. Tenho 31 anos. Até julho deste ano, eu era casado com uma mulher chamada Jessica. Nosso relacionamento durou 4 anos, dos quais aproximadamente 3,5 foram de casamento. Jessica vem de uma família do que eu descreveria como classe média alta. Seu pai, David, é incorporador imobiliário. Sua mãe, Susan, é uma pedagoga aposentada que trabalha como voluntária na biblioteca local. Seu irmão mais novo, Tyler, trabalha no setor financeiro. Eles personificam o tipo de família que tem louça combinando e tira férias anuais para destinos como o Napa Valley. Minha própria criação, em contrapartida, foi bem diferente. Meu pai abandonou nossa família quando eu ainda era criança. Minha mãe nos sustentou com 2 empregos, e eu nunca terminei a faculdade. Entrei para a construção civil logo após concluir o ensino médio e, eventualmente, obtive minha licença de construção. Ganho uma renda respeitável, embora nada excepcional, suficiente para um estilo de vida confortável, cerca de 55 mil por ano, sujeito a flutuações dependendo do volume de projetos. Jessica, por outro lado, possui um mestrado e trabalha como analista financeira, auferindo uma renda que se aproxima de 6 dígitos. Desde o início de nosso relacionamento, eu estava ciente de que seus pais não eram exatamente meus maiores fãs. Eu percebia pela forma como Susan hesitava antes de responder quando alguém perguntava sobre mim, ou como David sempre mencionava os genros de seus amigos e seus impressionantes sucessos profissionais. Apesar disso, permaneci firme na minha determinação de conquistar a aprovação deles. Chegava na hora certa para ajudar com as tarefas em sua casa. Lembrava-me dos aniversários e entregava presentes atenciosos. Sempre me comportei de forma educada e prestativa. Durante 4 anos, fiz esforços consideráveis para provar minha dignidade de ser aceito em sua família. Honestamente, eu acreditava que meus esforços estavam dando frutos. David começou a me chamar de filho e a me pedir minha opinião sobre vários assuntos. Susan me contatava diretamente por mensagem para perguntar se eu havia experimentado um novo restaurante ou lido um livro que ela achava que eu gostaria. Eu sentia que finalmente havia conquistado meu lugar legítimo à mesa. Então chegou aquele fatídico sábado de julho. A temperatura em Dallas se aproximava dos 43 graus Celsius, aquele tipo de calor intenso que faz o ar vibrar visivelmente sobre o asfalto. David e Susan estavam dando seu churrasco anual de verão em sua casa em North Dallas. Uma propriedade suntuosa, completa com uma piscina em um vasto quintal. Eu estava lá desde as 9 da manhã, ajudando David a montar a churrasqueira, organizar os assentos e preparar tudo. Eu mesmo preparei a salada de batata favorita de Susan naquela manhã. Passei 2 horas aperfeiçoando-a. Vesti a camisa de golfe que ela me deu no Natal e garanti que minha caminhonete estivesse impecável antes de ir para lá. Tudo tinha que estar perfeito, pois, mesmo depois de 4 anos, eu ainda sentia que estava fazendo um teste para o papel de genro. À tarde eu estava otimista, genuinamente otimista. Tyler estava ocupado jogando futebol americano no jardim com os filhos do meu irmão Derek. A piscina estava cheia do riso alegre das crianças. David e eu estávamos perto da churrasqueira, conversando sobre seu mais recente projeto de construção no centro da cidade, e ele estava realmente pedindo minha opinião sobre certas preocupações estruturais. Senti uma sensação de pertencimento.
como se finalmente tivesse sido aceito. Então Susan fez a pergunta. Estávamos todos sentados sob o terraço coberto, os adultos relaxando enquanto as crianças brincavam. Ela lançou a mim e a Jessica um olhar esperançoso e paternal e perguntou: Então, quando vocês duas planejam nos abençoar com uns netinhos? Os filhos de Derek precisam de primos para brincar. Notei imediatamente como Jessica se enrijeceu. Tínhamos essa conversa a sós há mais de um ano. Eu queria filhos, enquanto ela sempre respondia: ainda não. Quando ela conseguir o cargo de analista-chefe, quando tivermos mais economias, quando o momento for mais oportuno, sempre havia algum obstáculo. Abri a boca para oferecer uma resposta diplomática, algo como: estamos trabalhando nisso, ou esperamos que em breve. Mas Jessica me interrompeu no meio da frase. Não com este aqui, anunciou ela, rindo e apontando para mim com sua taça de vinho, como se tivesse acabado de contar a piada final de uma anedota engraçada. Talvez eu encontre alguém que realmente tenha garra e ambição. Seguiu-se um silêncio perceptível. A mão de David congelou literalmente no meio do caminho ao colocar sua garrafa de cerveja. O sorriso de Susan simplesmente sumiu do rosto. Tyler se engasgou com a bebida. Até as crianças na piscina pareceram subitamente barulhentas demais, como se eu pudesse ouvir cada respingo ecoando no meu crânio. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada nas minhas costas, apesar do calor sufocante. 4 anos. 4 anos chegando mais cedo para ajudar em projetos. 4 anos fazendo presentes atenciosos. 4 anos mantendo a cortesia com os amigos condescendentes de Jessica, que deixavam bem claro que acreditavam que ela havia se casado abaixo da sua classe. 4 anos provando que eu era digno o suficiente dessa família. E com uma única frase, que durou menos de 10 segundos, ela compartilhou com todos sua verdadeira avaliação de mim. Que eu era inadequado, que ela estava se contentando comigo, que ela estava mantendo suas opções abertas para alguém melhor. Coloquei minha cerveja cuidadosamente. Era uma cerveja artesanal local que David havia me dado antes. Um daqueles momentos que me transmitiram um sentimento de pertencimento. Lentamente, levantei-me, limpei as mãos na minha calça jeans e fixei meu olhar em Susan e David, não em Jessica. Eu não era sequer capaz de olhá-la. Minha voz soou calma e abafada, o que me surpreendeu, porque por dentro eu estava completamente arrasado. Você tem razão, eu disse. Outra pessoa vai te dar esses netos. Então me virei e atravessei a casa, pela cozinha, onde eu ainda tinha ajudado Susan a preparar a comida naquela manhã, passando pelas fotos da família que decoravam a parede, incluindo nossa foto de casamento de 3 anos atrás, até a porta da frente. Peguei minhas chaves da tigela na mesa no hall de entrada, a tigela de cerâmica que eu lhes dei de presente de boas-vindas quando eles renovaram. Eu ouvi passos atrás de mim na entrada da garagem. David me ultrapassou pouco antes de eu alcançar minha caminhonete. Sua mão pousou no meu ombro e, quando me virei, vi genuína consternação em seu rosto. Aquele homem tinha se tornado uma figura paterna para mim ao longo dos anos, especialmente considerando que meu próprio pai já havia desaparecido da minha vida há muito tempo. Filho, espere, ele implorou. Espere só um minuto. Eu balancei a cabeça. Eu não sou mais seu filho, eu o informei. Mas eu te aprecio demais para fazer uma cena na sua casa. Diga a Jessica para colocar as coisas dela na varanda. Pela janela para a rua, eu podia ver Susan agarrando o braço de Jessica. Seu rosto estava pálido. Jessica apenas parecia confusa, talvez levemente irritada, como se eu estivesse reagindo exageradamente a alguma piada inofensiva. Eu saí cuidadosamente daquela entrada, permanecendo respeitoso, mesmo em meio à crise. No meu espelho retrovisor, eu vi David parado de braços cruzados, parecendo perdido. Jessica saiu da porta da frente, já com o celular na mão, presumivelmente pronta para me enviar mensagens de texto. Eu me afastei de 4 anos de jantares de domingo, celebrações de feriados e construção de pontes paciente. E sabe de uma coisa? Eu experimentei nada além de clareza.
certeza cristalina de que eu havia tomado a decisão certa. Jessica chegou ao nosso apartamento cerca de 45 minutos depois. Nós alugávamos um apartamento em East Dallas, no segundo andar, com uma vista decente da cidade. Quando ela chegou, eu já estava empacotando minhas coisas. Seus passos na escada tinham uma qualidade raivosa e resoluta. Ela invadiu a porta, ainda com o vestido de verão que ela havia usado para o churrasco. Foi incrivelmente dramático, disse ela. Você me fez passar vergonha na frente de toda a minha família. Parei de arrumar as malas e simplesmente a encarei. Eu te fiz passar vergonha? Aquilo foi uma piada! Meu Deus, você não entende uma brincadeira? Que parte foi a piada? Perguntei. A parte do não com este aqui ou a parte do alguém que realmente tem garra e ambição? Ela revirou os olhos. Você é hipersensível. Todo mundo percebeu que eu estava brincando. A cara pálida da sua mãe. Essa é a expressão que as pessoas fazem quando percebem que alguém não está brincando. Lindo. Sinto muito que você não entenda meu senso de humor, disse ela, sem soar nem um pouco arrependida. Continuei a arrumar minha mala de viagem. Eu entendo muito bem seu humor. O que eu não entendo é ser humilhado na frente de pessoas cujo respeito eu passei 4 anos tentando conquistar. E daí? Você está terminando por causa de um único comentário? Não, respondi, enquanto continuava a arrumar as coisas. Estou indo embora porque era isso que você queria dizer. Você verbalizou. Mas você já estava pensando nisso há mais tempo, não é? Ela finalmente pareceu perceber que eu estava realmente arrumando as malas. Aonde você vai, afinal? Para a casa do Derek. Volto na terça-feira para pegar o resto das minhas coisas. E saí, sem discussão, sem gritaria. Simplesmente fui embora, porque o que mais eu poderia dizer? Ela havia me dito, sem rodeios, o que pensava de mim. E mais importante, ela havia dito à família toda o que pensava de mim. Meu irmão Derek mora em Richardson com a esposa, Amy, e os 2 filhos deles. Quando cheguei à porta dele naquela noite com uma mala de viagem, ele olhou para minha cara e disse: O quarto de hóspedes é seu. Tem cerveja na geladeira. Amy foi mais direta. O que aconteceu? Contei a eles, palavra por palavra, o que Jessica tinha dito. Amy ficou de queixo caído. Ela disse isso na frente dos pais dela? Derek balançou a cabeça, incrédulo. O que o David disse? Ele correu atrás de mim até a calçada e me chamou de filho. Eu disse a ele que não era mais filho dele. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes do Derek, meu celular começou a vibrar. Jessica tinha enviado cerca de 50 mensagens de texto. No começo, eram raivosas. Isso é ridículo! Você está exagerando. Depois, passaram a implorar. Precisamos conversar. Isso é uma besteira. Finalmente, meu pai quer falar com você. Respondi uma vez. Não tenho nada a dizer no momento. Os dias seguintes foram como um borrão. Eu ia para o trabalho, voltava para a casa do Derek e tentava processar o que tinha acontecido. Na terça-feira, voltei ao apartamento com o Derek para me dar apoio. Jessica estava no trabalho. Peguei apenas o que era inequivocamente meu. Deixei as fotos do casamento nas molduras. No entanto, peguei a caixa de ferramentas que David tinha me dado de presente no Natal passado. Essa caixa de ferramentas realmente requintada tinha uma inscrição na tampa, uma mensagem que dizia: Para meu genro, para construir seu futuro. O sentimento, outrora comovente, agora saltava aos olhos a cada leitura, uma lembrança dolorosa de laços desfeitos. No entanto, eu havia conquistado essa caixa de ferramentas por meio de anos de trabalho árduo e dedicação, sempre presente e ajudando em seus inúmeros projetos. Ela era legitimamente minha. Naquela quarta-feira à noite, David ligou e deixou um recado na secretária eletrônica. Sua voz, visivelmente tensa, transmitia uma urgência perturbadora. Marcos, aqui é o David. Escute, começou ele. Quase não sei o que dizer, exceto que sinto muito mesmo. Não há desculpa para o que Jessica disse, nenhuma.
Susan está furiosa com o comportamento dela. Só queria que você soubesse que sempre o considerei da família. E ainda considero. Por favor, me ligue de volta. Embora eu tenha salvo a mensagem de voz cuidadosamente, me abstive de retornar a ligação. Ele ainda me considerava da família, apesar de tudo. Sua filha, no entanto, obviamente não compartilhava dessa visão. Na quinta-feira, tomei a difícil decisão de cancelar nossas tão esperadas férias de verão. Tínhamos planejado cuidadosamente uma viagem para o Colorado durante o mês de agosto. Uma cabana charmosa havia sido reservada em Estes Park, aninhada em meio a uma paisagem de tirar o fôlego. A reserva, feita com segurança em meu nome, exigiu um depósito de $1.300. Eu conseguiria reaver aproximadamente $900 desse valor. Jessica descobriu o cancelamento quando Susan, animada, mencionou a viagem iminente. Jessica mandou uma mensagem. Você cancelou o Colorado? Ao que respondi, era para nós todos. Eu não sou da família, lembra? Acrescentei, temperando as palavras com uma amarga ironia. No mesmo dia, durante o almoço, Derek fez a pergunta que eu vinha evitando insistentemente. Está pensando em se divorciar? Sinceramente, ainda não sei, confessei. Mas tenho certeza de que não vou voltar a ser saco de pancadas das piadas dela. Ela ligou para Amy 3 vezes perguntando se você estava bem. Estou melhor do que estive nos últimos meses, para ser sincero. Derek me observou atentamente por cima do sanduíche. Sabe de uma coisa? Você parece mais leve, como se um grande peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Ele tinha toda a razão. Apesar da dor persistente e da raiva fervilhante, eu me sentia libertado de algo que nem sequer havia percebido que me oprimia implacavelmente. 3 semanas após aquele fatídico churrasco, marquei uma consulta com um advogado de divórcio. O escritório dele ficava no centro da cidade, instalado em um daqueles imponentes arranha-céus de vidro que dominavam a paisagem urbana. O nome dele era Michael Chen, um homem provavelmente na casa dos 50, com uma postura direta que dispensava rodeios desnecessários. Ele expôs os fatos essenciais da situação de forma eficiente. Um casamento de 4 anos no Texas, um estado de bens comuns, sem filhos, um apartamento alugado, uma conta corrente conjunta com cerca de $9.000, contas de aposentadoria separadas e financiamentos de carros individuais. Se você está decidido a prosseguir com o divórcio, aconselhou ele, entre com o pedido primeiro. Isso basicamente dita o tom para o processo. Ainda não tenho certeza se quero me divorciar, repliquei. Mas tenho absoluta certeza da necessidade de respeito. Portanto, tome medidas estratégicas que demonstrem sua seriedade, insistiu ele. Separe suas finanças, estabeleça uma residência independente e documente tudo meticulosamente. A primeira consulta custou $350. A condução do divórcio em si custaria cerca de $5.000. Paguei e saí com os documentos pertinentes na mão. Naquela quarta-feira, abri uma nova conta corrente em outro banco e transferi exatamente metade do dinheiro da nossa conta conjunta, ou seja, $4.500. Adicionei uma breve anotação no campo de observações. Finanças separadas a partir de 25 de julho. O resto é seu, Marcos. Atualizei meus dados para depósito direto e deixei a conta conjunta aberta deliberadamente, mas suspendi todos os outros depósitos nela. Na noite de quinta-feira, Susan foi ao apartamento de Derek. Amy, assumindo uma postura protetora, a deixou entrar, mas permaneceu presente na sala. Susan parecia exausta e trazia os sinais reveladores da insônia. Ela segurava o copo de água que Amy havia lhe oferecido com força, mas não bebeu. Eu preciso te pedir desculpas, começou Susan com uma voz sincera. Você não fez nada de errado, respondi, tentando aliviar sua culpa. Eu a criei, continuou ela com uma voz pesarosa. Em algum momento no caminho, ela aprendeu que é aceitável tratar as pessoas que ela alega amar de uma maneira tão detestável. Isso é um erro meu. Susan, interrompeu ela,
levantando a mão em um gesto apaziguador. Por favor, me deixe terminar. O que ela disse foi cruel e profundamente desrespeitoso, não apenas com você pessoalmente, mas também conosco, com a própria essência do casamento. David e eu somos casados há 36 anos, revelou ela. Certamente passamos por nossa cota de dificuldades, mas eu nunca o humilhei publicamente da maneira como ela te tratou. Eu fiquei sem palavras. Você não foi nada além de respeitoso e gentil com nossa família, continuou Susan com uma voz mais suave. Você está sempre presente, oferecendo ajuda e sempre se lembra dos aniversários. Você até me trouxe aquele livro sobre economia comportamental só porque eu mencionei isso casualmente uma vez. Você realmente se esforçou para se tornar parte da nossa família. Eu queria que vocês gostassem de mim, admiti em voz baixa, quase inaudível. Nós gostamos de você. Nós amamos você. É justamente por isso que partiu meu coração ver você indo embora. Mas eu entendi perfeitamente por que você fez isso. Ela colocou o copo de água cuidadosamente sobre a mesa. O que eu posso fazer? Nada. Isso é uma coisa entre Jessica e eu. Ela simplesmente não entende por que você não fala com ela. Porque a comunicação genuína exige respeito mútuo. Ela deixou muito claro que não tem respeito por mim. Susan fez uma pausa e escolheu suas palavras com cuidado. Posso te perguntar uma coisa? Por favor, seja completamente sincera comigo. Claro. Você alguma vez pensou que eu achava que você não era bom o suficiente para ela? Susan respirou fundo antes de responder. No começo, eu tinha certas reservas, sim. Ela tem um mestrado. Você não terminou a faculdade. Ela ganha anualmente uma quantia de 6 dígitos. Você ganha apenas 1/3 disso, pelo menos no papel. Eu tinha medo de que ela estivesse se contentando com você. E agora, acrescentou com uma clareza recém-descoberta, agora percebo plenamente que meras qualificações no papel não dizem nada sobre o verdadeiro caráter de uma pessoa. Você é sempre o primeiro a oferecer ajuda quando algo precisa ser feito. Você é confiável. Você é inegavelmente gentil. Você a trata com muito mais consideração do que ela demonstra por você. E eu me envergonho profundamente por ter te julgado apenas com base em um salário e um diploma. Obrigado pela sua franqueza, respondi, apreciando sinceramente a honestidade dela. Você vai considerar dar a ela mais uma chance? Implorou Susan. Sinceramente, ainda não sei, admiti. Ela me deu o número do celular pessoal dela e insistiu para que eu a contatasse se precisasse de alguma coisa. Uma parte de mim inevitavelmente se perguntava se eu estava prestes a perder não apenas uma mulher, mas também toda uma família, na qual eu havia me esforçado tanto para me integrar. Na semana seguinte, tirei minha aliança de casamento. Coloquei-a em um envelope junto com um bilhete curto. Enquanto você não puder me tratar com respeito em público, não usarei este símbolo do nosso casamento. Enviei para Jessica em nosso apartamento. Meu dedo anelar agora exibia uma linha de bronzeamento bem visível, uma lembrança gritante de sua ausência. Eu anotava constantemente. Essa faixa de pele clara, um contorno fantasmagórico onde a aliança antes repousava. 4 semanas após o churrasco, Jessica começou a aparecer na casa de Derrick com uma frequência crescente. A primeira vez aconteceu quando eu não estava lá. Derrick, firme em seu apoio, negou-lhe a entrada. A segunda vez ocorreu em uma noite de quinta-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho depois de um longo dia. Ela estava parada na entrada da garagem, esperando, ainda vestida com suas roupas de trabalho, salto alto e tudo. Você devolveu sua aliança, ela constatou, sua voz carregada de uma mistura de raiva e incredulidade. Devolvi, confirmei, encarando-a diretamente. O que isso significa? Significa exatamente o que estava escrito no bilhete. Isso é completamente louco, retrucou ela, sua voz ficando mais alta. Um único comentário, e você jogou todo o nosso casamento pelos ares. Um único comentário, feito na frente de toda a sua família, enfatizei.
Um único comentário que revelou a todos a sua verdadeira opinião, subjacente, sobre mim. Eu já me desculpei. Eu te mandei centenas de mensagens. Você disse que sentia muito. Sinto muito. Eu me expressei mal, corrigi, escolhendo minhas palavras com cuidado. Isso, minha querida, não é um pedido de desculpas. O que exatamente você quer de mim? Eu quero que você entenda que respeito em um casamento não é apenas um complemento opcional. Eu quero que você entenda que eu não sou seu quebra-galho ou sua rede de segurança conveniente enquanto você espera pacientemente pela chegada de alguém mais ambicioso. Eu não quis dizer isso. Como exatamente você quis dizer, então? Por favor, explique a suposta piada para mim. Ela não conseguiu formular uma explicação coerente. Ela apenas ficou ali, procurando desesperadamente as palavras certas, mas nada surgiu. Eu simplesmente não pensei. Ela finalmente gaguejou. Esse é exatamente o problema, respondi, minha voz ecoando com uma determinação recém-descoberta. Você não pensou em como isso me faria sentir. Você não pensou nos 4 longos anos que passei tentando provar meu valor para sua família. Você não pensou em mim de forma alguma. Ela imediatamente assumiu uma postura defensiva. Você mesmo está longe de ser perfeito, rebateu ela. Você trabalha incessantemente. Você está constantemente exausto. Você nunca demonstra o desejo de encontrar meus amigos. Você tem toda a razão, interrompi, cortando-a no meio da frase. Eu não sou perfeito, mas eu nunca te humilhei em público. Eu nunca te fiz sentir propositalmente como se você fosse de alguma forma inadequado. O que acontece agora? Sinceramente, não sei. Mas de jeito nenhum eu vou voltar até que algo fundamental e irrevogável mude. 5 semanas após o início desta separação angustiante, marquei uma reunião com a administração do prédio. Queria que meu nome fosse retirado do contrato de aluguel. Ainda tínhamos 3 meses de contrato pela frente. O administrador demonstrou compreensão pela minha situação difícil, mas manteve-se firme em sua posição. Ambas as partes precisariam concordar, ou alguém teria que arcar com os custos da rescisão, que chegavam a $2.600. Paguei a contragosto, e meu nome foi retirado do contrato com sucesso, com efeito a partir do final do mês. Mantive essa informação em segredo de Jessica, de propósito. Naquela quarta-feira, David me enviou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Só nós dois. Concordei. Nos encontramos em um café no centro da cidade, logo pela manhã, antes que o calor opressivo do dia se tornasse insuportável. Obrigado por ter vindo, disse ele, quando me sentei na cadeira à sua frente. Claro, também te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter dito alguma coisa na hora, no momento em que aquelas palavras ferinas saíram da boca dela. Eu deveria ter te defendido. Você ainda me seguiu até a entrada da garagem. Lembrei, com um toque de ressentimento persistente na voz. Só depois que você já tinha ido embora. Eu deveria ter intervindo imediatamente. O que exatamente você teria dito? Ele hesitou, perdido em pensamentos por um momento. Que ela estava errada, que você é um bom homem, que ela tem uma sorte danada de ter você. Você realmente acha isso? Perguntei. Agora sim. Quero ser honesto com você, Marcos. Quando Jessica te apresentou a nossa família pela primeira vez, eu tinha minhas próprias dúvidas. Você parecia um pouco jovem e sem uma direção clara, mas nos últimos 4 anos, você se mostrou de maneiras que realmente me surpreenderam. Você provou seu valor em coisas que realmente importam. Eu só queria fazer parte da família. Você fez, você faz, afirmou ele, com a voz carregada de sinceridade. Ele se inclinou para a frente. Seu olhar era firme. É isso que me deixa tão perturbado com toda essa situação. Então, ele me contou algo que eu não esperava. No ano passado, quando construímos aquele deck juntos, lembra desse projeto? Sim, vividamente. Levamos uns 2 fins de semana para terminar. Naquele sábado à noite, Susan me disse: esse rapaz trabalha mais duro do que metade das pessoas no seu escritório.
E ela estava absolutamente certa. Você mediu 2 vezes, cortou 1 vez. Você fez perguntas inteligentes e perspicazes. Era realmente importante para você fazer tudo certo. Foi aí que percebi que você ia dar conta do recado. Mais do que dar conta, na verdade. Eu estava completamente sem palavras. Você vai mesmo se divorciar? Perguntou ele, com a voz soando preocupada. Eu estive com um advogado, mas ainda não dei entrada nos papéis. O que te impede? 4 anos de história juntos, e o fato inegável de que eu realmente a amei. Talvez ainda ame. Acrescentei quase como um à parte. Amor nem sempre é suficiente, respondeu David em voz baixa, suas palavras pairando pesadamente no ar. Não, com certeza não é. Ele tirou um envelope do paletó. Então, por favor, aceite isso. O que é isso? O depósito e o primeiro aluguel para onde você for morar. O que você precisar, David? Eu não posso aceitar seu dinheiro, protestei, com a voz soando genuinamente desconfortável. Não o aceite como um empréstimo. Estou te dando, porque você continua sendo meu filho, mesmo que Jessica não mereça ser sua esposa. Fiquei visivelmente emocionado naquele momento. Aquele homem, que me encarava com tanto ceticismo 4 anos atrás, estava agora sentado na minha frente, me oferecendo apoio inabalável. Estou falando sério, enfatizou ele com a voz cheia de calor. Aquela garota partiu meu coração naquele churrasco, mas você lidou com toda a situação com muito mais dignidade e compostura do que a maioria dos homens demonstraria. Por favor, me deixe fazer isso. Hesitante, peguei o envelope. $3.000 em notas novas e impecáveis. Não porque eu precisasse desesperadamente do dinheiro, mas porque ele precisava desesperadamente dá-lo. Ele precisava mostrar de forma palpável que estava incondicionalmente do meu lado. Naquela sexta-feira, visitei um condomínio em Plano, convenientemente localizado perto das Shops at Legacy, um confortável apartamento de 1 quarto no 3º andar. Não era tão aconchegante quanto a casa que Jessica e eu um dia compartilhamos, mas era inegavelmente meu. Só meu. Eu tinha assinado o contrato. A data de mudança estava marcada para o 1º de agosto. Usei o dinheiro de David para a caução e o 1º mês de aluguel. Uma sensação que parecia libertação tomou conta de mim. Jessica descobriu o que eu tinha feito na segunda-feira seguinte. Ela apareceu de novo no apartamento de Derek, e dessa vez eu concordei em conversar. Estávamos na entrada da garagem quando o sol começou a se pôr e a temperatura finalmente baixou para um nível mais suportável. Você vai mesmo se mudar? Ela perguntou, o tom dela indicando finalidade. Já me mudei, respondi. Estou apenas procurando meu próprio apartamento, em vez de continuar incomodando seu irmão. É isso que está acontecendo. O que você pensou que estava acontecendo? Não sei, ela confessou. Eu presumi que você se acalmaria e nós conversaríamos sobre as coisas e resolveríamos a situação. Nós estamos conversando. Não, não estamos, ela retrucou. A frustração era evidente. Você está tomando todas essas decisões unilateralmente sem a minha participação, assim como você decidiu me humilhar sem consultar ninguém. Nesse ponto, ela começou a chorar. Lágrimas de verdade, não daquelas para manipular. Eu não esperava que você realmente fosse embora, ela admitiu. Eu não achei que a situação fosse tão grave assim. Esse é o ponto. Você não pensou. Todo mundo comete erros. Aquilo não foi um erro, eu respondi. Erros são aleatórios. Aquilo foi uma decisão consciente. Você escolheu fazer aquele comentário específico. Você escolheu aquelas palavras específicas. Você até escolheu rir enquanto as dizia. E daí? Você só está descontente? Eu a olhei, a observei de verdade. Sabe o que é o mais desanimador em tudo isso? Eu passei 4 anos tentando provar o meu valor. 4 anos chegando cedo para ajudar seu pai. 4 anos dando presentes atenciosos para sua mãe. 4 anos sendo educado com seus amigos, mesmo quando eles mostravam de forma óbvia que achavam que você tinha se casado abaixo do seu nível.
E bem quando eu pensei que finalmente tinha conseguido, que finalmente tinha sido aceito. Você revelou para todos os seus verdadeiros sentimentos. Que eu sou só temporário, que você se conformou comigo, que alguém melhor está esperando por você. Essa não era a minha intenção, ela protestou. Então, qual era a sua intenção? Porque foi isso que todo mundo entendeu. Foi isso que seus pais entenderam. Foi isso que eu entendi. Ela não respondeu a isso. O que eu devo fazer? Finalmente ela fez a pergunta. Eu não sei. Mas seja lá o que for, não é uma solução rápida. Confiança não se reconstrói com um simples pedido de desculpas. Você a reconstrói com tempo e mudança de comportamento. Quanto tempo? O tempo que for necessário. Alguns dias depois, ela perguntou se eu estava saindo com outra pessoa. Eu realmente tive que rir da ideia. Não foi uma risada de verdade. Não, mas pela primeira vez em anos, estou me vendo com clareza. 6 semanas após o churrasco, eu fechei nossa conta conjunta do cartão de crédito. Nós a usávamos para despesas domésticas. O saldo restante era de quase $2.000. Eu transferi a minha metade e mandei para Jessica uma captura de tela comprovando meu pagamento de $970. Minha metade está paga. Feche a conta ou transfira para o seu nome. Você escolhe. Ela respondeu. Acabou mesmo, não é? Eu respondi. Depende de você. Naquele sábado, Derek me ajudou a me mudar para o apartamento em plano. Amy me deu presentes de boas-vindas, incluindo louças, uma cafeteira e algumas cortinas simples. Os filhos de Derek ficaram animados com o novo lar do tio Marcos. A mobília era esparsa no começo. Um sofá emprestado de Derek, um colchão de ar para a primeira noite. Mais tarde, comprei uma cama de verdade. Montar aquele apartamento foi reconfortante. Cada objeto que eu desembalava era só meu, não nosso, simplesmente meu. Naquele domingo, Jessica apareceu. Ela de alguma forma descobriu meu endereço, provavelmente nos documentos do apartamento que nós dois tínhamos assinado originalmente. Eu estava montando uma estante quando a campainha tocou. Ela entrou sem ser convidada. Então, é isso? Essa é a sua nova vida sem mim? Como você conseguiu esse endereço? Isso importa? Eu estava escondendo ele de você de propósito. Ela examinou o pequeno apartamento com visível desprezo. Um único quarto, sem sala de jantar separada. Você trocou o que nós tínhamos por isso. Não é mais o que nós tínhamos. E sim, eu escolhi isso. É patético. Você deveria ir embora, eu disse calmamente. Por quê? Porque você seguiu em frente? Porque você está bem sem mim? Finalmente, levantei a voz, impulsionado pela falta de respeito e pela sensação de inadequação. Impulsionado pela perspectiva de passar o resto da minha vida pensando em quando você descobriria alguém com ambições maiores e me deixaria. Ela se encolheu, surpresa com a minha explosão. Eu não teria te deixado, afirmou ela baixinho. Mas você considerou a ideia. É isso que aquele comentário significou. Foi você quem deixou claro para todos que estava mantendo todas as opções em aberto. Ela começou a chorar mais intensamente. Tudo bem, você quer a verdade? Sim. Eu me perguntava se eu estava me acomodando com você. Você não tem diploma. Você não está galgando uma carreira. Meus amigos perguntam por que eu estou com alguém que trabalha na construção civil. Meus colegas não entendem por que eu não me casei com alguém do meu nível. E às vezes eu me pergunto se eles não têm razão. Aí estava, a verdade nua e crua, finalmente. Obrigado por ser sincera, respondi. O quê? Aquele comentário no churrasco foi doloroso, mas serviu como um choque de realidade. Mostrou que eu estava tentando obter a aprovação de alguém que nunca me daria. Porque eu nunca serei bom o suficiente aos seus olhos. Meu salário nunca será alto o suficiente. Minha falta de diploma sempre será uma mancha contra mim. Eu sempre serei a pessoa com quem você se contentou. Isso não é justo, é? Você acabou de admitir. Você se pergunta se seus amigos estão certos. Você duvida da sua decisão de estar comigo. Eu te amo, declarou ela.
Eu sei que sim, mas amor não é suficiente quando vem acompanhado de vergonha. Eu não tenho vergonha de você. Mesmo? Então por que você fez aquela piada? Por que você sentiu a necessidade de fazer sua família rir às minhas custas? Por que você escolheu justamente aquele momento para lembrar a todos que eu sou inadequado? Ela desabou completamente. Não era sobre você. É a pressão. Minha mãe pergunta sobre netos todo o feriado. Meu pai fala incessantemente sobre o legado. Meus amigos estão todos tendo filhos e comprando casas. E eu ainda moro em um apartamento alugado com... Ela parou. Com alguém que não é bom o suficiente. Completei por ela. Eu não disse isso. Você não precisava. Você mostrou. Me diga o que fazer, implorou ela. Me diga como consertar isso. Não há uma solução rápida para isso. Você não pode se desculpar por sua verdadeira natureza. Você me mostrou que me sacrifica quando fica desconfortável. Você me mostrou que meu valor para você é condicional. Você me mostrou que depois de 4 anos ainda estou sendo avaliado. Eu não sei como consertar isso. Então, não vá embora simplesmente. Ela foi mesmo assim, ainda soluçando. Sentei no chão do meu apartamento, cercado por móveis semi-montados, exausto, mas aliviado. A verdade finalmente veio à tona. Na segunda-feira de manhã, liguei para Michael Chen, o advogado de divórcio. Estou pronto para dar entrada no divórcio. Você tem certeza? Ela estava no seu apartamento. Ela finalmente me disse a verdade. Ela acredita que se acomodou. Ela tem vergonha da minha profissão. Os amigos dela questionam a decisão dela de estar comigo. Eu prefiro saber a verdade do que continuar com essa farsa. Venha na sexta-feira. Vamos preparar a papelada. Naquela quarta-feira, Keith apareceu com cerveja. Sentamos no meu apartamento esparsamente mobiliado, simplesmente 2 irmãos conversando. Você parece diferente, observou ele. Como? Mais leve, mais triste, mas mais leve. Eu entendo o que você quer dizer. É como se eu estivesse carregando esse fardo o tempo todo, tentando ser bom o suficiente. E agora que o deixei ir, tudo parece diferente. 9 semanas depois do churrasco, Jessica recebeu os papéis do divórcio no seu local de trabalho, em sua empresa de investimentos no centro da cidade. Os documentos citavam diferenças irreconciliáveis, solicitavam uma divisão justa das dívidas e excluíam qualquer pensão alimentícia. Ela ligou naquela mesma noite, a primeira vez em semanas que eu atendi. Você realmente deu entrada. Eu te disse que ia dar. Eu não acreditei em você. Esse era o problema o tempo todo. Você nunca acreditou que eu me defenderia. Existe alguma chance? Ah, você nem vai me dar uma audiência. Eu já ouvi o suficiente. Eu ouvi você no churrasco. Eu ouvi você no meu apartamento. Eu ouvi a verdade. É o suficiente. Na quinta-feira, Susan ligou. Ouvi dizer que você entrou com o pedido de divórcio. Entrei. Não posso dizer que estou surpreso. Decepcionado, mas não surpreso. Lamento que as coisas tenham chegado a este ponto. Não fique triste. Minha filha que armou tudo. Ela destruiu algo que não precisava ser destruído. Susan fez uma pausa. Posso te confiar uma coisa? Claro. Você vai superar tudo isso, mais do que superar. Existe uma mulher por aí que vai valorizar o que minha filha não conseguiu enxergar. E Marcos, você merece alguém que reconheça que ganhou na loteria, não alguém que pensa que se contentou com pouco. Essas palavras ecoaram em mim de forma positiva. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina: trabalho, academia, jantar com a família de Derek e tempo no meu apartamento. Comecei a trabalhar com madeira como hobby, usando as ferramentas que David me deu de presente. Construí uma mesa de centro do zero, seguida por uma estante. Criar algo com minhas próprias mãos, algo que fosse totalmente meu, provou ser terapêutico. No Texas, há um período de espera de 60 dias para divórcios. Os dias foram passando. Eu trabalhava. Eu construía móveis. Eu passava tempo com meus sobrinhos. Eu estava bem. Na verdade, muito bem. Cerca de 3 meses após o churrasco,
Fiquei sabendo por meio de Susan que Jessica tinha começado a fazer terapia. A terapeuta dela a estava ajudando a entender que o comentário não era realmente sobre o meu valor, era sobre as inseguranças dela. Ela estava tão fixada em indicadores externos de sucesso que tinha deixado passar completamente o que realmente importa em um relacionamento. Aparentemente, sua terapeuta lhe deu uma tarefa de casa. Uma lista das minhas contribuições em comparação com o que ela valorizava. Ela cumpriu a tarefa. O que eu contribuí: apoio emocional, ajuda física para a família dela, confiabilidade, lealdade, esforço, respeito, amor. O que ela valorizava: prestígio, status, aparência, as opiniões dos amigos dela. Susan me contou que Jessica tinha desabado em lágrimas na terapia e dito: troquei algo real por algo imaginário. E depois disso, Jessica parou de me contatar, parou de mandar mensagens e começou a comparecer a eventos familiares sozinha. Aparentemente, ela estava mais humilde e reflexiva. Ela disse aos pais que havia destruído a melhor coisa que tinha porque tinha vergonha de que não parecesse impressionante o suficiente no papel. No quarto mês, tivemos nossa sessão de mediação. O período de espera de 60 dias tinha expirado. A separação foi simples, sem bens em comum, exceto veículos, que já possuíamos separadamente. Ela ficou com o apartamento até o fim do contrato de aluguel. Eu fiquei com a minha casa. A sentença final de divórcio estava marcada para dali a 2 semanas. Naquela segunda semana, David me pediu para almoçar com ele novamente. A mesma cafeteria, quase o mesmo canto. Eu não estou aqui para defender a Jessica, ele declarou imediatamente. Que bom, porque eu não estaria receptivo. Eu estou aqui para te dizer que ela está diferente. Não sei se isso importa para você, mas ela realmente mudou. As pessoas raramente passam por transformações profundas, David. Algumas não, é verdade, mas outras sim, quando sofrem a perda de algo insubstituível. Ele começou a relatar as atividades recentes dela. Ela tinha pedido demissão do emprego na empresa de investimentos, justamente o emprego onde minha presença a tinha envergonhado. Ela tinha aceitado um cargo em uma organização sem fins lucrativos que se dedicava à construção de moradias populares, aceitando um corte salarial de 30%, se exercitando fisicamente e ajudando famílias. Ela tinha confessado a Susan: eu dediquei 4 anos a um homem que ajudava pessoas a construir coisas, e mesmo assim eu tinha vergonha porque ele não tinha um título de prestígio. Agora, eu estou literalmente contribuindo para a construção de casas. Talvez eu finalmente entenda o que realmente importava. Ela estava fazendo terapia 2 vezes por semana, abrindo mão de encontros e se concentrando em seu desenvolvimento pessoal. Fico feliz que ela esteja resolvendo seus problemas pessoais, respondi. No entanto, isso não atenua os eventos que aconteceram. Eu sei. Eu só queria te dizer que, se você algum dia se perguntar se ela entendeu a dimensão de suas ações, ela entendeu. Infelizmente, é tarde demais, mas ela entendeu. 5 meses após o churrasco, finalizamos nosso divórcio no tribunal. Ambas as partes estavam presentes com representação legal. As negociações foram distantes e formais. O juiz concedeu oficialmente a dissolução do nosso casamento com efeito imediato. Não éramos mais ligados pelo casamento. No corredor do tribunal, depois, Jessica me interceptou. Podemos conversar por 5 minutos? Meu advogado fez um gesto de desaprovação, mas eu concordei. Tudo bem. Ela parecia completamente diferente da mulher que eu havia conhecido no churrasco. Estava apagada, sem maquiagem e vestia roupas simples, que pouco lembravam a mulher confiante que havia feito aquele comentário tão doloroso. Eu sei que é tarde demais, confessou ela. É tarde demais. Só quero que saiba que agora entendo a natureza dos meus atos e por que foram imperdoáveis. Está claro? Eu dediquei 4 anos a alguém que sempre esteve presente, que ofereceu ajuda, que realmente se importou, e eu estava cega, presa à ideia de comparar você com algum ideal inatingível que eu havia absorvido de pessoas insignificantes. Fico feliz que tenha chegado a essa conclusão.
Eu pedi demissão do meu emprego. Agora trabalho em uma organização sem fins lucrativos de construção de moradias, construindo casas e sujando as mãos. E todos os dias penso em como você teria adorado esse trabalho e em como você tentou me fazer entender que o valor não é definido por salários e títulos. Isso é louvável, Jessica. Espero que te realize. Não realiza porque eu te perdi. Ela silenciou e reuniu toda a sua coragem. Eu não espero perdão. Não espero absolutamente nada. Eu só precisava te dizer que você estava certa sobre tudo. Eu realmente acreditei que estava me contentando com pouco e estava redondamente enganado. Agradeço sua admissão. Existe alguma realidade concebível em que poderíamos ter um novo começo? Não agora, não em um futuro próximo, mas em algum momento? Refleti sobre a ideia. Considerei seriamente. Não tenho certeza, mas tenho certeza de que não posso estar com alguém que se envergonhou de mim, mesmo que eventualmente tenha reconhecido seu erro. Ela assentiu, compreensiva. Espero que você encontre alguém que veja o que eu não consegui ver. Espero que você se encontre. Caminhamos em direções opostas, e pela primeira vez em muitos meses, senti uma profunda sensação de paz. Estava definitivamente encerrado, e eu finalmente consegui respirar livremente. Depois disso, fui me acostumando à minha nova existência. Meu hobby de marcenaria floresceu. Comecei a vender minhas criações nos fins de semana no mercado local. Eu ainda tinha meu emprego normal na construção, mas agora possuía essa válvula de escape criativa que era toda minha. Desfrutava de jantares regulares na casa de Derek e comecei a sair casualmente, nada sério, apenas para redescobrir minha identidade como solteiro. Minha ligação com David e Susan permaneceu forte. Trocávamos mensagens regularmente e nos encontrávamos para tomar um café a cada poucas semanas. Eu não ia perdê-los só porque tinha perdido a Jessica. Eu fiz uma mesa de jantar para a família de Derek. Era feita de carvalho maciço e utilizava técnicas genuínas de junção de madeira. Era uma obra de arte. Derek examinou a mesa no dia em que a entreguei. Isso é incrível. Você fez isso? Sim, eu fiz. Amy passou a mão na superfície lisa. Você realmente tem talento, Marcos. O filho mais velho de Derek agarrou meu braço. Tio Marcos, você pode me ensinar a construir coisas? Mas é claro, meu amigo. 6 meses antes, eu estava em um jardim em Dallas, convencido de que finalmente havia alcançado meus objetivos, finalmente conquistado meu lugar em uma família que sempre me veria como inferior. Então, uma única frase, que não durou 10 segundos, destruiu essa ilusão. Não com isso aqui. Na época, pareceu o auge de tudo. Agora, parado na casa do meu irmão e observando seu filho segurando avidamente um pedaço de lixa, pronto para aprender, algo me ficou claro. Não era o fim, era o começo. O começo do entendimento do meu próprio valor inerente. O começo de exigir respeito. O começo de construir uma vida que não precisasse da aprovação de ninguém além de mim mesmo. Susan me contatou uma tarde, cerca de 7 meses depois que tudo começou. Eu só queria saber como você está. Estou bem. Muito bem até. Fico feliz em ouvir isso. Você merece estar bem. Como está a Jessica? Ela está seguindo seu caminho. Ainda está trabalhando na organização sem fins lucrativos. Ainda está fazendo terapia. Ainda está solteira. Espero que ela resolva seus problemas. Posso te dizer uma coisa, Marcos? Naquele dia no churrasco, quando você foi embora, eu soube que tínhamos te perdido. Mas eu também sabia que você ficaria bem, porque qualquer um que tenha autoestima suficiente para se afastar de tamanha falta de respeito, invariavelmente cai de pé. Obrigado, Susan. Isso significa muito para mim. Você sempre será parte da nossa família, mesmo que Jessica não faça mais parte da sua. Algumas semanas depois, eu estava na feira vendendo meus trabalhos em madeira. Uma mulher parou na minha barraca e examinou as tábuas de corte e as mesinhas que eu havia feito. — Você fez tudo isso sozinho? Perguntou ela. — Sim, fui eu. São lindos.
verdadeiro artesanato. Ela comprou uma tábua de corte. Conversamos um pouco sobre o tipo de madeira e o verniz que eu tinha usado. Quando ela foi embora, algo ficou claro para mim. Alguém realmente valorizava o meu trabalho. Não minhas conquistas acadêmicas, não meu salário, não meu cargo, mas minhas habilidades e meu esforço de verdade. Algumas pessoas passam a vida inteira se esforçando para serem boas o suficiente para alguém que nunca as achará boas o suficiente. Eu passei 4 anos fazendo exatamente isso. Então, uma única frase em um jantar de família mudou tudo. Essas palavras doeram muito, mas me libertaram. Elas me libertaram da tentativa de atingir um padrão inatingível. Elas me ensinaram que respeito em um relacionamento não é negociável, que uma parceria pressupõe valorização e admiração mútuas. Jessica também aprendeu a lição dela, mas infelizmente tarde demais. Acontece assim na vida, às vezes. Às vezes, as pessoas só percebem o valor do que possuíram depois que o perdem. Às vezes, o ato mais benevolente que alguém pode fazer por você é revelar sua verdadeira natureza, para que você possa decidir se essa é alguém com quem você quer construir uma vida. Eu estou construindo uma vida diferente agora. Uma em que sou valorizado, não apenas tolerado. Em que meu valor não é medido pelos padrões arbitrários de outra pessoa. Em que uma tábua de corte que fiz com minhas próprias mãos tem mais significado do que qualquer cargo jamais poderia ter. 8 meses depois de ter ido embora daquele churrasco, eu dei minha própria festa. Era só eu, a família de Derek e David e Susan, para começar novas tradições e criar novas memórias no terraço do meu pequeno apartamento. Nada extravagante, apenas pessoas boas que se respeitam. Acontece que, quando você se distancia da falta de respeito, você cria a oportunidade para que o respeito o encontre. Alguém mais dará esses netos a David e Susan um dia. Jessica vai resolver os problemas dela e talvez encontrar alguém que atenda às exigências dela. Ou talvez ela perceba que as exigências dela estavam fundamentalmente erradas. Mas não serei eu. E é exatamente assim que tem que ser. Eu não estou mais me candidatando para um papel que eu já mereci. Eu não estou mais me esforçando para convencer pessoas do meu valor que não conseguem reconhecê-lo. Eu não sou mais o acompanhante provisório de alguém enquanto espera por seu parceiro permanente. Eu simplesmente terminei. E nunca me senti tão completo. E assim, termina a nossa história. Compartilhem suas opiniões nos comentários. Estou curioso para saber o que vocês pensam. Obrigado por assistirem e se inscrevam no canal.